Salve, salve nação! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos para as últimas informações do nosso Mengão. Ontem, o Flamengo perdeu por 4-0 para o Red Bull Bragantino. Partida horrível do Flamengo, que foi um vexame. Vamos acompanhar a repercussão desse jogo nos canais da ESPN Brasil. Os jornalistas detonaram a atuação do Flamengo, como também as escolhas ruins do treinador Jorge Sampaoli. Fica no vídeo até o final para saber tudo sobre o nosso Flamengo. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E vamos curtir os nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. De derrota rubro-negra, né? Foi impressionante a superioridade, 4-0, e dá para dizer, pela diferença dos dois times, acredite. Se você não viu o jogo, acredite em mim. Foi pouco. Foi pouco. Menos que isso não representaria de maneira nenhuma a diferença entre as duas equipes em campo no Dabi Abichedi. Enquanto você falava, Paulo, boa noite a você, só para pegar a carona, duas ótimas defesas de Matheus Cunha, ou seja, foi pouco. Foi pouco 4, se pudesse ser 5, 6, 7, acho que ninguém estaria imaginando nenhum absurdo. E é muito interessante quando você fala da vitória do Red Bull Bragantino, porque todo mundo tende a olhar para o que é o investimento, a projeção, a expectativa, o tempo agora de trabalho para o Sampaoli, com seu elenco descansado, imprimir um ritmo que ele gosta. E não foi nada disso, foi um vareio de bola do Red Bull Bragantino. Quando você pega as estatísticas só do primeiro tempo ali, você pensa em 45 minutos de mais 60% de posse de bola para um lado, mais de 15 finalizações para um lado, terminou com mais de 30, né, Calça? Você estava vendo aí? 36 finalizações a 7 e nenhum acerto do Flamengo. E todo mundo acha que poderia imaginar, nossa, o Flamengo não foi o Flamengo. O Flamengo não conseguiu chutar exatamente ali para fazer preocupar a defesa do Red Bull Bragantino. Uma atuação muito atípica, muito apática, agora de muito mérito, muito valor do Red Bull Bragantino, que a todo momento tirou o conforto do Flamengo, se movimentou, pressionou, flutuou, confundiu a zaga do Flamengo. Um Flamengo que não tinha aquele que para mim é talvez seu principal pilar de sustentação no meio de campo, que é o Pulgar, jogou 90 minutos, se não me engano, na última terça-feira pela seleção, não começou o jogo. O Flamengo desmontou o pouco que tinha antes da pausa para a data FIFA sem o Pulgar. Logo não tinha uma estrutura de marcação, não conseguia achar o meio de campo do Red Bull Bragantino, e a partir de uma movimentação muito interessante do time do Pedro Caixinha, o Flamengo se perdia. E não tinha bola no meio de campo. Não tinha bola no meio de campo, a bola não chegava para Arrascaeta, a bola não chegava para Everton Ribeiro, tinha Gerson muito mal. Então o Flamengo não via a cor da bola na marcação, não via a cor da bola na criação. O placar do primeiro tempo ficou até talvez magro pelo que apresentou o Red Bull Bragantino, e um time que faz a vantagem, entra no segundo tempo, aumenta a vantagem, não recua, não cede espaço. O Flamengo não teve espaço, não teve momento de jogo, não teve um recorte de jogo que o Flamengo conseguiu jogar. Então era algo muito natural, um time muito superior, aquela coisa meio de estadual, um time muito superior a outro, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, num descanso o adversário não viu a cor da bola. Um vareio, um baile de bola. O Flamengo hoje precisa tentar entender o que aconteceu, porque é algo muito fora da curva. Não acho que o trabalho de Sampaoli está fadado ao fracasso, não acho que essa é a rotina. Só que, mais uma vez, fora de casa, contra alguém que se propõe a pressionar, ter a bola, o Flamengo não consegue jogar. A gente vai até construindo com ideias uma conversa antes mesmo do programa começar, porque muitos de nós, a gente acaba assistindo, né, as partidas, os jogos e tudo mais. Estamos juntos na redação muitas vezes. E a gente começa a conversar, mas por que está acontecendo isso? O que você acha e tal? Então, quer dizer, o programa começa bem antes. E no caso do Flamengo, o não jogo do primeiro tempo, fora todo o mérito que tem o Bragantino, tá? Fora todo o mérito que tem o Bragantino. Ah, mas poxa, o Pulgar que está no banco, que voltou da data FIFA cansado, tal, faz uma falta. O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas. Só que assim, esses discursos, eles foram indo por água abaixo, tamanha superioridade do Bragantino durante todo o jogo. Porque assim... Não tinha uma desculpa ali para salvar tudo. Exatamente. Foi muito além do que qualquer tentativa de olhar e analisar. Foi esse ponto. Foram inúmeros pontos, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Assim, a questão para mim é que, independentemente da escalação que entrasse em campo, o jogo que fez, isso inclui o primeiro tempo, então o primeiro tempo que o Flamengo fez era inaceitável. Então, jamais a justificativa poderia passar
o Pulgar tá no banco, não deveria estar, foi um erro na escalação do Sampaoli. O Ayrton Lucas está no banco, não deveria estar, foi um erro na escalação do Sampaoli. Aquela partida que a gente acabou de assistir, o jogo nesse nível é inaceitável. Por melhor e por maiores que sejam os méritos do Bragantino, como vocês acabaram de falar. O Mosquera fez uma partida absurda, num nível absurdo, e acho que o time do Bragantino inteiro, no fim, jogou no mais alto nível, então foi, de fato... Evangelista. Exato. Para você ter essa diferença no jogo, não dá para ser só mérito ou só demérito. Para você ter essa diferença, porque, como você falou, era para ter sido 6, 7-0, não seria exagero esse placar. Então, para você ter essa diferença, você tem que ter muito mérito, como você teve, e muito demérito. Eu sou dos caras que mais reluta em usar a expressão do faltou empenho, faltou dedicação, faltou vontade. Agora, no jogo de hoje, isso está absolutamente escancarado. Quer dizer, é inaceitável, e aí o torcedor do Flamengo tem todo o direito de se revoltar ao ver o time sofrendo do jeito que estava sofrendo, continuar do primeiro minuto ao último minuto do jogo exatamente na mesma toada. Porque se houve algum momento, depois do segundo gol, em que o Flamengo criou um pouquinho mais, eu acho que teve até mais a ver com o Bragantino do que com o Flamengo. Quer dizer, não mudou, como você disse, mudou a escalação, não mudou absolutamente nada em relação à superioridade do Bragantino. A superioridade ela aconteceu do primeiro ao último minuto. E aí, olhando para o que tem o Flamengo à disposição, para o nível dos seus jogadores, para a qualidade técnica desse time, de fato, acho que assim, é um dos casos em que dá para usar o termo inaceitável. Assim, o Flamengo não jogou absolutamente nada e podia ter perdido de bem mais do que perdeu. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Andrade. Olá, companheiros. E é diferente do Palmeiras, que a gente citou ontem, por coerência. A gente falou dos desfalques, isso aqui a gente falou de Rony Veiga, de 4 desfalques, que alteram completamente a forma do Flamengo, do Palmeiras jogar, e aí faltou rendimento. E a gente falou do tamanho, da extensão do grupo de jogadores. A gente fala do Flamengo justamente um pouquinho diferente, né? Entra um Cebolinha. Você pode discutir se ele está jogando bem ou não, e ele não está jogando bem faz muito tempo, mas foi uma estrondosa contratação do Flamengo. Mas é o Cebolinha, não conseguiu. Você não tem o Ayrton Lucas, você tinha o Wesley um pouco mais solto pela direita, o Cebolinha voltava também, ajudava, com o Léo, Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Wesley sem a bola, num 4. Quando entra o Pulgar é aquele jogador que faz os encaixes entre os zagueiros. Faz muita falta hoje? Faz. Muita falta. Só que é não olhar para a verdade do jogo, ficar só falando, faltou Ayrton Lucas e o Pulgar. Não é isso. Foi o melhor futebol da volta da data FIFA foi do Bragantino. Melhor. Não teve. E o Flamengo, o que me preocupa é algo que a gente não vê. Então eu me preocupo, porque eu não vi. Pode ser. A gente sabe que o Sampaoli força muito a intensidade dos treinamentos. E ele está correto em treinar como joga. A questão é o volume, o tamanho do treinamento. Você não pode treinar numa intensidade altíssima durante muito tempo, porque você vai levar para o jogo um time cansado. Me preocupa isso, porque o que eu vi parece que o Flamengo jogou todos os dias da data FIFA e foi para o campo morto hoje. Saída de bola do Bragantino, 3 zagueiros. O Pedro, ali, sozinho não vai pegar 3. Aí você olha Arrascaeta e Everton muito recuados. Então o Bragantino já avançava, né, um terreno enorme, chegava no meio de campo e aí tinha uma bola por dentro. O Lucas Evangelista, meu Deus, né? Recebe de costas, já recebe fazendo giro, já leva a marcação, fica de frente. Contra o espaço. Juninho Capixaba jogou enorme como terceiro zagueiro, usando a lateral, que é a origem dele, às vezes por dentro, finalizando por dentro. Então o Bragantino veio com uma mobilidade tática que envolveu todo o Flamengo. O Flamengo não conseguiu jogar. Você pega o Flamengo, você pergunta antes, quem vai ter posse de bola nesse jogo? Flamengo, não foi o Bragantino. O Bragantino acertou 36, chutou 36, acertou 13. O Flamengo acertou nenhum chute no gol. Quer dizer, um negócio. E teve erros assustador. Nesses chutes de bolas na trave. Teve isso também. Poderia ter sido 5, tranquilamente. 6-1.
6-2, poderia ter sido um placar desse, mas as triangulações do Bragantino pelo lado, dizendo, as construções de triangulação, mas elas engoliram o Flamengo. Então tem que aplaudir o Bragantino, mas detectar erros no Flamengo por que o Flamengo parece que tinha tomado um remedinho para dormir. O que aconteceu durante este período? Antes do Birner, da primeira palavra do Birner, vamos ouvir Jorge Sampaoli. Boa. É isso aí, galera. Então vamos falar um pouco sobre essa partida que ficou como sendo... virou piada para o Flamengo, né? O Flamengo mais uma vez conseguiu passar um vexame, né? Parece que não aprende. Os jogadores sem vontade de jogar, o treinador pedindo, orientando à beira de campo o que ele queria para a partida, mas os atletas totalmente desconcentrados e aquém daquilo que vinha mostrando nos últimos jogos. O Flamengo passou 10 dias treinando para apresentar um futebol desses. Então é preocupante sim, por mais que tenha sido só um jogo, o Flamengo tem que se ligar, não pode cometer esse tipo de erro, porque prejudica não só o Campeonato Brasileiro, mas para as demais competições, e isso pode ser prejudicial. Imagine só o Flamengo jogar uma partida dessas numa Libertadores da América, jogar na Copa do Brasil, que são competições mata-mata. Então, um campeonato pode ser perdido numa atuação ruim, que nem foi ontem. O brasileiro, você tem a chance de reverter essa situação, porque é pontos corridos. Mas, em campeonato de mata-mata, qualquer partida, qualquer deslize, você pode perder um campeonato. Então, Sampaoli tem que tentar consertar esses erros. O Flamengo ontem entrou totalmente desconcentrado, né? Ali no lado esquerdo, não sei o motivo que Sampaoli escolheu Léo Pereira para jogar de lateral esquerdo e não colocou Felipe Luiz. Não sei se Felipe Luiz está machucado, não sei as questões físicas dele, mas poderia ter colocado pelo menos no primeiro tempo, né? O Flamengo ficou muito desprotegido ali do lado esquerdo, colocando um zagueiro para jogar improvisado, né? Vamos ver as notícias durante a semana para ver se Felipe Luiz está machucado e sem condições de jogo. O Flamengo muito abaixo do esperado, todo mundo estava na expectativa de que o Flamengo ganhasse a partida e assumisse a vice-liderança pelo futebol que ele vinha apresentando nos últimos jogos. O Flamengo jogava muito bem, ganhava e já vinha convencendo, e todos já diziam que o Flamengo era a cara de Sampaoli. E agora faz uma partida totalmente horrível, né? Não vi nenhum destaque, apenas o destaque ontem foi o nosso goleiro, que se não fosse ele, teria saído de no mínimo 8-0 para o Bragantino. E quando o goleiro é o jogador que se destaca na partida, alguma coisa está errada. Vamos torcer agora que Sampaoli consiga consertar os erros, consiga fazer com que o time não cometa mais esse tipo de atitude nas partidas, né? Sabemos que na data FIFA o Flamengo cedeu vários jogadores e não poderia contar para essa partida de ontem. Mas infelizmente Sampaoli foi obrigado a colocar tanto Ayrton Lucas como Pulgar no jogo, né? Pelo fato de estar perdendo e perdendo feio. O Bragantino dominou a partida do início ao fim. E isso é muito preocupante. Não tinha visto em nenhum momento esse ano que o Flamengo tenha perdido sem chutar uma bola no gol. Não lembro do goleiro do Bragantino ter feito uma defesa, né? Posso até ver os melhores momentos depois e tentar corrigir essa minha opinião, mas o Flamengo, por ser um time bastante técnico, não deveria ter perdido do jeito que perdeu, sem levar perigo ao adversário. Agora tem jogo contra o Santos, tem Libertadores, é levantar a cabeça e tentar consertar os erros, que com certeza isso pode ser bastante preocupante para o Flamengo. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da derrota de ontem para o Bragantino? É preocupante? Sim ou não? Participa aqui do nosso vídeo, deixando a sua opinião nos comentários. E vamos curtir para ajudar em nosso crescimento.